trabalha? Eu trabalho em Borba, que também é no Alentejo. É uma pequena cidade onde o mais importante é o vinho e o mármore. É uma cidade pequena, só tem 7.000 habitantes, dou lá aulas ao 9º ano e depois faço outro tipo de trabalho pelo Alentejo na formação de professores, nomeadamente dentro do projeto eTwinning. Sou embaixadora para o projeto eTwinning e, portanto, vou fazer formações muitas vezes. Já estive aí na vossa escola e gostei muito. Vocês fazem bons projetos. E, portanto, é esse o tipo de trabalho que eu faço. Eu sou professora de geografia, não sou professora de artes. Quando era mais pequena e pronto, quando fui para a faculdade, eu gostei muito e gosto muito da geografia, mas queria ter estudado artes. No entanto, naquela altura não havia artes em Elvas, mas eu nunca me desliguei das artes. Continuei sempre a desenhar e continuo a desenhar. Desenho todos os dias. O que é que vai fazer nos tempos livres? Olha, fazer nos tempos livres. Gosto mesmo muito, muito de desenhar. Já perceberam que é o meu hobby. Eu desenho todos os dias. Quando às vezes me dizem sempre desenhas muito bem. Sim, até é verdade, mas é um estímulo à criatividade. Eu todos os dias desenho. Todos os dias. Gosto mesmo muito. Esse é um dos meus passatempos preferidos. Outro passatempo que tenho, que gosto muito, é de ler. Adoro ler. Já fui professora bibliotecária em Campo Maior. Fiz esse trabalho durante quase uma década. E gostei mesmo muito de trabalhar com toda a comunidade, com os livros, com os e-books. Enfim, para mim, enquanto professora, foi também muito importante. E leio muito, estou sempre a ler também. E não é só um tipo de livros, leio vários ao mesmo tempo. Alguns mais científicos, que têm a ver com a minha atividade. Outras vezes leio muito novela, romance, poesia. Eu adoro poesia, até porque a poesia está muito perto daquilo também que é a pintura. E como atividade, ultimamente, uma das coisas que tenho feito é ilustrar livros. Tenho ilustrado livros e são coisas que me dão imenso prazer fazer. Porquê? Porque tenho que ouvir às vezes o autor ou a autora, conversamos, depois dão umas histórias que eu tenho que ilustrar ou os poemas e depois é a minha interpretação sobre aquele poema, que nem sempre é exatamente igual ao autor ou à autora, mas é um desafio sempre muito interessante. É um exercício. Essa é outra coisa que gosto de fazer. Do top de coisas que eu gosto de fazer é viajar. Agora não podemos viajar praticamente, portanto, enfim, agora viajamos com a literatura, com a fotografia, que é outro passatempo que eu também tenho. Gosto mesmo muito de fotografar. E fotografo com o telemóvel. Não é assim nada de... Mas é assim, os instantes, tudo isso é muito fácil de captar. Porque antes tínhamos que andar com máquinas fotográficas e muitas coisas, agora não. Isto permite fazer tudo. E pronto, e gosto de estar com os meus amigos, com a minha família. Gosto imenso de ir ao cinema. Não gosto nada de ver televisão. Não gosto de ver filmes na televisão.
gosto mais do ritual de ir ao cinema. Uma tela enorme, onde está ali muito pormenor para analisar. Sou grande fã de cinema também. E música, pronto, isso é a toda a hora. Desliguei agora, estava a ouvir música jazz, que é o que eu ouço quase constantemente, e sobretudo quando tenho que trabalhar, coisas que exijam muita concentração, a música é uma das coisas que eu mais gosto. Elizabeth, uma curiosidade minha. Quando eras publicitária, já estavas no ensino ou ainda não? Quando? Já. Eu comecei em 2005 como professora bibliotecária e em 2009 foi quando comecei a ser embaixadora em Twinning. Ainda estava em Campo Maior. Os moldes de trabalho não eram exatamente os mesmos, porque nem sempre tivemos tempos como tenho agora, não é? Em que uma parte do meu horário é para ser embaixadora e ajudar as escolas nas suas... Olha, agora, por exemplo, estava a tratar das questões relacionadas com o selo e-twinning, por exemplo, selo escola e-twinning. Alguma vez usou os seus desenhos no e-twinning? Os meus desenhos, sim, já fiz muitos desenhos também para o e-twinning, já fiz muitos. Cheguei a fazer um trabalho muito giro que depois posso partilhar convosco. Agora, por acaso, o iPad variou, mas pronto, dentro em breve as coisas estarão ok. Mas tenho os desenhos. Uma das tarefas mais giras que tive que fazer foi, por exemplo, desenhar os países. E para desenhar os países, são muitos, não é? E para desenhar os países fui à procura de tudo aquilo que tinha a ver com a cultura daqueles países. Como nós sabemos, nem sempre a relação entre os países é a melhor. Por isso, temos sempre que ir à procura do que não vá ferir a ideia de outras pessoas, ou de um grupo em particular, ou de... Por exemplo, a Espanha. A Espanha é um país que tem muitas regiões, e regiões que até têm línguas próprias. São muito diferentes. Se eu quisesse representar a Espanha apenas por uma sevilhana ou por uma tourada ou qualquer coisa assim, as outras regiões ficariam, não ficariam representadas. Porquê? Porque a prática, esse tipo de dança não é uma dança nacional, é uma dança que tem mais a ver com o sul da Espanha, concretamente até com a Andaluzia. É um bocadinho diferente quando nós dizemos que o fado é a nossa música, porque o fado é do território todo nacional, português. Temos outras práticas, mas de uma ou de outra maneira temos uma identidade maior. Portanto, quando estamos a fazer desenhos, temos que às vezes até ter esse tipo de preocupação. Fazer desenhos que não possam... que não magoem outras pessoas ou outras formas de estar, ou outras línguas, ou outros grupos, não é? Isso é uma preocupação. Que eu no dia a dia, quando estou a desenhar, não tenho. Pronto. Não tenho preconceitos, sou uma pessoa muito simples nessas coisas. Portanto, sou intolerante a algumas coisas, como as questões de violência, de género, de exclusão. Isso sou completamente intolerante porque não suporto esse tipo de forma de estar na vida, mas depois não tenho preconceitos, portanto desenho livremente, não é? Para o e-twinning tenho muito cuidado com aquilo que desenho, precisamente porque estamos a trabalhar com muitos países e temos que ter a noção da importância da cultura, da língua e do sentir daquelas populações e daqueles alunos que são diferentes naturalmente. Aliás, eu faço os desenhos todos para o e-twinning. Também fiz da inclusão, por exemplo. É que eu comentei com a Banda, parece mesmo que está a ser Elizabeth. Sim. Afinal, olha, sei lá. Sim, pronto, tudo o que é desenho que aparece aqui então em Portugal é tudo, mas eu já tenho desenhos em muitos países.
Essa é a vantagem de ter uma grande comunidade. E é engraçado que quando eu desenho alguma coisa especificamente para algum país, pronto, e que outro replica, as pessoas reconhecem já o traço, tal e qual como tu reconheceste. E isso é muito interessante, porque há aqui uma marca já pessoal, digamos assim, da forma de desenhar, não é? É verdade. Eu quando já vos mostro depois os quadros, hoje por acaso aqui só tenho 2 destes quadros, mas eu mostro-vos os 2 quadros que tenho aqui em casa. São diferentes, não é? São trabalhos um bocadinho diferentes do trabalho que vocês conhecem, mas que eu também às vezes faço nas exposições, com amigos, enfim, pronto. Concretamente estes 2 estiveram em exposição e depois eu já vos mostro os desenhos. Como é que começou a desenhar? Como é que eu comecei a desenhar? É assim, quando eu era muito pequena mesmo, delirava com qualquer caixa de lápis de cor. Delirava com tudo aquilo que eram canetas de feltro e afins. E, portanto, sempre ocupei mais tempo a desenhar do que propriamente a brincar com as bonecas. Brincar com bonecas era uma coisa que eu não gostava muito, confesso. Apreciava a boneca enquanto objeto, não é? Era um objeto bonito. Mais tarde comecei a gostar de fazer era roupas para as bonecas, não é? Mas o brincar com bonecas era uma coisa que nunca me interessou muito. Agora, desenhar era a toda a hora. E então, uma das coisas que eu costumava fazer era retirar livros da estante, não é? Que tivessem pintura, escultura, não interessa, e começar a tentar reproduzir o que é que lá estava. Eu não sabia, mas é assim que se ensina artes. Normalmente, nós escolhemos, por exemplo, um pintor ou pintora, não é? E vamos descobrir como é que aquela pessoa desenhou ao longo do tempo. Mas isto com toda a perfeição. É claro que eu, com meia dúzia de anos, não desenhava como desenho hoje, não é? Mas pronto, foi assim que eu comecei. E nunca deixei de desenhar. Sou muito atenta a tudo aquilo que é pormenores. Adoro pintura, escultura, fotografia, enfim, tudo o que seja que tenha a ver com artes. E uma das coisas que comecei a fazer foi seguir a carreira de pintores e pintoras que me interessavam. Levei horas a olhar para a pintura de determinados autores, às vezes dos livros que estavam lá em casa. E então descobrir como é que eles tinham desenhado. É verdade que aqui há alguma coisa também da minha família, porque na minha família há muita gente que tem jeito para desenho ou para algum, ou, por exemplo, para fazer artesanato. O meu pai desenhava muito bem, fazia muito bem artesanato, com cortiça, enfim, com madeira. Eu aprendi também aprendi a trabalhar na madeira, por exemplo, que era uma coisa que eu gostava imenso. A minha irmã também faz artesanato de qualquer papel, cria, por exemplo, olha, presépios, não é? Eu acho que vocês sabem o quê. Pronto. Presépios eu já vos vou mostrar porque eu tenho aqui em casa e, portanto, eu já vos vou mostrar pequenas coisas que são feitas por pessoas da minha família. Pronto. E isso ajuda-nos de certa maneira. Os meus pais sempre me levaram a museus, a exposições, porque eu gostava de ir. Como era uma coisa que me fazia feliz e depois eles levavam-me sempre. Pronto. E eu aprendi desde muito cedo a valorizar o artesanato, qualquer peça de artesanato, e o Alentejo tem peças de artesanato lindíssimas. Tudo aquilo que é feito com as mãos, pronto. E por isso o desenho também faz parte disso. Quando é que fez o primeiro desenho?
o primeiro desenho que mostrasse que tivesse assim imenso destaque, são dois, talvez. Mas tinha para aí uns 6 anos, estava no primeiro ano, e a minha professora do primeiro ciclo achou que o desenho estava muito bonito. A Câmara Municipal, na altura, pediu para os meninos da escola fazerem alguns desenhos que tivessem a ver com os monumentos da cidade. E eu fiz um desenho que depois foi exposto na Câmara Municipal. Esse foi talvez uma parte de ser reconhecido trabalho. Ou seja, não, eu de facto tenho jeito para isto. E depois continuei sempre a desenhar, sempre. Outra vez, quando já andava para ir na escola secundária, já tinha uns 16 anos, e entretanto houve um encontro de alunos entre Espanha e Portugal. E era preciso fazer um cartaz de divulgação. O cartaz era um cartaz de divulgação para a educação física. Então eu lembro-me que desenhei um sapato, não é? Portanto, uns ténis, a preto, e como era, depois não tinha muito material, o que é que fiz? Peguei nas canetas de feltro, tirei-lhe o feltro que estava cá dentro e esborratei aquilo tudo a aparecerem as bandeiras. Então esse desenho foi um sucesso e foi o cartaz. Foi muito giro. Depois, qual foi o meu prémio? O prémio não podia ser melhor. Foram uma quantidade de materiais de desenho. E pronto, que eu continuei a explorar, claro. Tens esse desenho contigo, os 6 anos do cartaz. Como? Tens os desenhos contigo. Olha, o cartaz é engraçado que é assim. A pessoa que coleciona todas as coisas onde eu já publiquei coisas, nem sequer sou eu, é a minha irmã. A minha irmã tem essas coisas todas. Já fiz, por exemplo, pósteres desafiada por, olha, pela Associação Empresarial de Elvas, por exemplo, que me pediu, no ano passado fiz algumas coisas para eles. A Igreja do Senhor Jesus da Piedade, que tem as festas de São Mateus, pediu-me já para desenhar os programas deles. A minha irmã tem quase tudo que eu já fiz. Eu tenho menos. Olha, é assim, eu vivo, isso é capaz de ser interessante para vocês. Eu vivo no Alentejo, vivo em Elvas, mas frequentemente estou em Cascais, porque o meu marido trabalha aqui. E então ando quase sempre entre Elvas, Borba e Cascais. E isto é assim, eu vivo há muitos anos entre duas cidades. Desde os meus 18 anos que vim estudar para Lisboa, comecei a dividir o tempo entre estas duas cidades. Se vocês me perguntarem de onde é que eu sou, naturalmente a minha raiz é alentejana, mas eu sou a pessoa da planície e do mar. Gosto muito do Alentejo e daquela paisagem infinita e da Serra de São Lamede, que é gira. E depois identifico-me muito também com Lisboa. Porquê? Porque vivi aqui muito tempo, quando estava a estudar, e depois, como comecei a namorar com o meu marido, casei-me, etc., então comecei sempre a vir também para aqui. Tanto que tenho uma casa lá e tenho outra casa aqui. E ando quase sempre de um lado para o outro. O que me permite ter a grande cidade e o mar, não é? E permite-me também ter aqueles sons, o sossego e as cores do Alentejo, portanto, que nos dá a planície. Eu tenho mesmo. Estes dois sítios são meus. Eu comecei por não gostar assim tanto de estar em Lisboa, porque, pronto, quando vim para cá a vida era realmente muito diferente daquilo que eu estava habituada. Mas, entretanto, quer dizer,
O normal já é andar sempre entre dois lugares, portanto, se te cai de lá, é mesmo assim. A viagem que gostou mais e o porquê? Essa pergunta é muito difícil. É mesmo muito difícil. Mas é assim. Há uma viagem que me marcou muitíssimo. E essa viagem foi feita quando eu ainda tinha 16 anos. Estava a estudar em Elvas e quando a professora Maria Manuela Franco, que era professora de Geografia, me convidou para um projeto, eu aceitei. E o final do projeto era ir mostrá-lo aos Estados Unidos. E eu quis muito e trabalhei muito para conseguir essa viagem. E essa viagem marcou-me imenso. Porquê? Porque naquela altura foi a primeira vez que andei de avião, atravessei o oceano, estive umas horas em Nova Iorque, mas deu para perceber o que era a grande cidade mesmo. E depois fui para uma cidade muito bonita dos Estados Unidos, que é Chicago. Estive lá com imensos jovens de todo o mundo. E isso acaba por marcar também a minha visão enquanto professora, enquanto aluna e enquanto geógrafa, porque eu quis mesmo muito estudar geografia, porque, porque aquela viagem me influenciou imenso. Agora de viagens, eu tenho tanta dificuldade, porque é assim, gostei de todas as viagens que eu fiz até hoje. Desde as viagens mais curtinhas, eu desfruto muito da paisagem. Talvez por isso também desenho bem. Mas eu sou uma espectadora muito atenta da paisagem. Eu olho para a paisagem com todos os pormenores. Porque o azul do céu não é igual em todos os sítios, porque a luz das casas não é igual em todos os sítios, porque as árvores que eu vejo num sítio não são iguais aos dos outros, e isso interessa-me sempre. Depois, quando fazemos viagens para fora do país, é igual, porque a cultura das pessoas é diferente e isso interessa-me sempre. E gosto de fazer viagens, de misturar com as pessoas que vivem lá. E então, uma das que mais gostei, duas que eu gostei muito de fazer. Uma ao Chipre, que fica mesmo no extremo já do Mediterrâneo. Adorei estar no Chipre. Diz-se que é a ilha da deusa do amor, Afrodite, e eu gosto muito de mitologia, gosto muito da mitologia grega. E então adorei estar no Chipre e ver o Mediterrâneo ali tão bem representado, com algumas características que eu também consigo reconhecer no sul de Espanha, ou até mesmo no nosso Algarve, que tem muito também de Mediterrâneo. Outra viagem que gostei muito de fazer, já foi há muitos anos também, há 15 anos para aí, quase quando vocês nasceram. Fui a Cabo Verde, que é um arquipélago que foi uma colónia portuguesa. Tem, tem pessoas fantásticas, mesmo muito alegres, e isso eu adorei. Tem uma música muito própria, as mornas. As mornas são cantadas em crioulo, uma espécie de português portanto, dialetos africanos. Muito giro. E depois toda aquela paisagem fantástica, as melhores praias de sempre, uma delas num sítio que tinha uma coisa tão boa e uma coisa tão má. Teve uma prisão horrível da ditadura, o Tarrafal, mas o Tarrafal, prisão, fica na cidade. Quando descemos à praia, a praia é aquilo que vocês veem nos postais. É uma praia cheia de coqueiros, com uma areia fantástica, de um lado super branca e do outro lado areia escura. Tem a ver pronto, com as rochas. Adorei estar em Cabo Verde, por tudo.
tem uma luz maravilhosa, os dias têm a mesma duração do que as noites, porque estamos muito mais perto do Equador. O clima é muito, muito agradável, é tropical. Comi as melhores mangas de sempre. Tem umas mangas pequeninas, muito doces, e gostei imenso, imenso de estar lá, pela simplicidade das pessoas, pela forma como nos trataram. Enfim, foi uma vivência muito, muito boa. Mas pronto, eu gosto de todas as viagens. Quando ando, enfim, pela Europa, enfim, é igual. Eu adoro viajar. Pronto, é mesmo assim. Aqui a nossa primeira se gostaria, se gosta de viajar. Gosto mesmo muito. Olha, outro sítio um país que eu gosto imenso também é a Itália. A Itália é um país diferente, não é igual em todos os sítios. Por exemplo, adorei estar em Roma. É uma cidade monumental, é uma cidade que tem aquele coliseu fantástico, tem imensas igrejas. Eu adoro arte sacra. Então, por brincadeira, o meu marido já me chamava a Bezinha. Bezinha é um diminutivo. Das igrejas. Porquê? Porque eu em todas as igrejas via uma porta aberta e entrava. Isto em Roma. Num dos dias fiz 25 km a pé. Andar lá pela cidade. É uma cidade que é muito, muito bonita. Monumental mesmo. Depois, outro sítio onde estive em Itália, que gostei imenso, é a ilha da Sicília. A Sicília é muito gira, tem uma luz diferente, tem um dos doces que eu mais gosto, fiquei fã daqueles doces, que se chama cannoli. O cannoli é feito com farinha e com um tipo gelado que eles fazem a partir de queijo fresco. Um queijo que eu digo fresco, que será o mais parecido ao nosso, mas eu não sei exatamente do que é que aquilo é. Só que a maneira como eles fazem aquilo, misturado com o pistacho, é uma coisa absolutamente deliciosa. Gosto muito. Adorei estar em Atenas, adorei estar em Creta, também na Grécia. Viena é uma cidade também monumental. Em Espanha, gostei imenso conheço as ilhas todas e gosto muito. Talvez a que eu gostasse mais fosse mesmo Formentera. Formentera é uma ilha muito pequena, mas com uma paisagem deslumbrante, portanto, praias mesmo muito bonitas. Pronto, já perceberam que eu adoro praia também. Gosto muito de praia, sim. Um animal de estimação. Neste momento, não. Já tive um gato. Eu gosto imenso de gatos. Não tenho animal de estimação porque eu há pouco expliquei-vos que eu vivo quase sempre, portanto, entre duas cidades. E não é fácil andar com os bichinhos de um lado para o outro, coitados. E então, não. Neste momento não tenho. Quando vivia mais tempo em Elvas, cheguei a ter também peixes, porque eu adoro peixes. Acho super colorido. Gosto muito. Tive um gato persa, também lindíssimo. Mas depois, pronto, o gato acabou por morrer e, entretanto, já não tive mais. Algum dos seus desenhos foi publicado ou premiado? Vou-vos mostrar, é assim, vou só aqui mostrar-vos os livros, ok? Não os tenho cá todos, mas tenho, por exemplo, este livro. Este livro é um livro de poesia. E é um livro de uma pessoa que eu conheci através de uma amiga minha, e então que me pediu para ilustrar portanto, os poemas. Por exemplo, está aqui este. Isto é uma ilustração minha. É autor, Diz? é Olha, autor. o autor é o Manuel de Sousa,
que é um colega nosso. É professor, portanto, ele é de Guimarães, trabalha em Póvoa de Lanhoso e, portanto, ele é professor de português e de literatura na escola secundária mesmo de Póvoa de Lanhoso e entretanto, editou este livro de poesia e convidou-me para o ilustrar. E, entretanto, tenho em casa, comprei um livro a uma colega lá de Santo Maior, que tem desenhos que eu escrevi, agora não me recordo o nome da colega. São Silveirinha, eu também ilustrei poemas dela e neste momento deixa-me lá só ver se eu tenho aqui não. O mais recente que eu ilustrei foi um livro que eu agora não tenho aqui, que é Um Dia a Aldeia Acabou. Esse também foi ilustrado por mim. Depois, tenho ilustrado poemas, tenho ilustrado... pronto, alguns estão em livro. Não me estou a recordar. E tenho algumas histórias infantis que me pediram para ilustrar e que pronto, que estão... Que as pessoas estão a ver quando é que as editam, não é? Pronto. Esta altura também é complicada. Mas este livro saiu no ano passado e Um Dia a Aldeia Acabou também. Este poema, este era do poema em construção, que tem a ver com a harmonia, enfim, esses... Depois há um poema que é do final do verão, e esse poema, talvez este, se vocês percebem este melhor, este tem aqui um coração, que é típico lá do norte do país. Estas coisas depois são importantes, nós conhecermos a cultura dos outros, porque é mais fácil depois de ilustrar. É mais fácil de ilustrar, é mais fácil perceber o que é que as pessoas querem dizer. E um dos sítios onde que eu gostei muito de fazer foi um dos sítios que é a Casa de Chá, onde eu ia frequentemente. Agora aqui está. Este, por exemplo, este é a Casa de Chá. A Casa de Chá é uma casa mesmo. É um sítio que existe e que foi projetado por um arquiteto, o Álvaro Cisa Vieira. E, entretanto, ele muitos destes poemas, escreveu-os precisamente neste sítio. Então foi giro acrescentar-lhe tudo aquilo que era, pronto, enfim, as canecas e as chávenas de chá. Olha, uma coisa que eu há bocado vos disse, eu disse-vos que a minha família tinha muito a ver com artesanato. Portanto, vou-vos mostrar aqui. Isto é um tarro, não é? É um tarro mini mesmo. Esperem lá. É um tarro mesmo muito pequenino. Que vocês conhecem, não é? Até porque vocês tinham aí um restaurante que se chamava mesmo o Tarro, certo? E o meu pai é que fez este tarro. A minha irmã também costuma fazer, portanto, artesanato. Isto é um presépio dela, feito em cortiça, e esta é uma coisa que eu gosto imenso, que é portanto, uma andorinha, não é? Uma andorinha que ela fez, isto é em papel. Portanto, falámos das viagens. Eu, quando vou às viagens, trago sempre coisas típicas. Este, por exemplo, isto é património da Sicília. São uns bonecos que, portanto, são fantoches. Portanto, estão a ver, mexe-se todo, é todo articulado e tinha a ver com os guerreiros portanto, trouxe-o de lá. Isto são as tralhas que eu trago quando vou viajar. Então, há aqui algumas perguntas, ainda dentro das publicações, dos desenhos, premiados ou não. Se os desenhos foram premiados, o que é que pretendiam? E se continua com vontade de fazer mais desenhos, mais ilustrações. Pronto. E podemos juntar aqui estas ideias todas numa só pergunta, que é onde é que vai buscar a inspiração para desenhar? Não é? E sim, a inspiração basicamente é mesmo de olhar atentamente para a paisagem e para aquilo que nos rodeia.
essa é a parte mais importante, digamos assim. Depois também tem muito a ver com a leitura, com as vivências, no fundo. É aí que nós, eu acho que se vai buscar a inspiração. Às vezes são, enfim, são coisas tão simples como o que é que estamos a ver? E o que há de interessante naquela paisagem ou o que é que nos chamou a atenção, certo? Depois há outras coisas que são mesmo por encomenda. Outras vezes, o que é que acontece? Agora já há algum tempo não faço exposições, mas quando faço exposições, normalmente combinamos um tema, não é? Então aí trabalhamos esse tema. Cada um trabalha à sua maneira, com as suas coisas, e isso é bastante interessante porque põe os vários artistas em diálogo. Isso é giro, pronto. Outra coisa, em relação aos prémios, é sempre engraçado, é sempre giro ter prémios ou ter desenhos premiados, e também é engraçado pedirem-nos frequentemente pronto, para ilustrar, não é? E sobretudo haver já uma identificação entre o traço e aquilo que é o trabalho daquela pessoa. Pronto. E isso, de certa maneira, tem piada. Mas pronto, é um incentivo sempre para continuar. Eu gosto mesmo muito de desenhar. Por exemplo, uma das coisas este ano, não, pronto, era para ter havido no ano passado, um sítio onde eu costumo expor também é no Museu de Marinha. Normalmente o Museu de Marinha tem, portanto, o tema ali é a questão do mar, não é? E, portanto, eu vou-vos buscar o quadro, porque eu acho que é mais fácil de ver. Por exemplo, um dos quadros que eu lá tive exposto tinha a ver com uma personagem da história que eu sempre gostei, que é o Infante Dom Henrique. O Infante Dom Henrique é basicamente responsável pela globalização que temos hoje. Isto de uma maneira assim feita muito simples, mas é claro que, pronto, houve episódios da nossa história muito difíceis, não é? Mas também houve episódios da nossa história onde realmente houve pessoas com uma grande coragem em querer ir ver mundo, certo? Então foi isso que eu quis representar neste quadro. Eu vou-vos buscar o quadro para o ver. É assim, vamos ver se conseguem ver. Assim, pronto. Então é assim, este quadro, por exemplo, tem aqui várias técnicas, e as técnicas que tem são, sobretudo, o empaste. Isto é tudo feito em acrílico, em dois tons, sobretudo o tom do azul marinho, não é? E tem aqui um papel. E este papel, portanto, não há rosto, isto é aquilo que é o carapuço, o chapéu do infante Dom Henrique, como se costuma representar, e depois este papel aqui a sair completamente do rosto pretendia mesmo representar aquilo que foi a visão que ele tinha para que as coisas fossem mais além. Depois tem aqui outros pormenores neste quadro, como por exemplo vários mapas. E mapas porquê? Porque na realidade foi com aqueles barquinhos que eles tinham, que na altura já eram muito, enfim, que começaram precisamente a descobrir o mundo. E isso foi realmente muito, muito interessante. A globalização é de facto o que temos hoje, é isto. Portanto, é o que está representado neste quadro. Normalmente eu uso muito as coordenadas geográficas, portanto, que estão ligadas à geografia. Então, neste canto, o que vocês têm aqui, com o 38 graus 43, menos 9, 8, e o 37 graus 8, 93, o 38 graus é do Algarve, não é? E o 37 graus localiza a cidade de Lisboa. Isto porquê? Porque o infante é um infante de Sagres, não é? Portanto, é isto. Este trabalho esteve exposto no Museu de Marinha
em conjunto, portanto são sempre duas obras, a outra obra depois foi para a casa de outra pessoa. Este é um dos trabalhos que tenho cá em casa. Posso-vos mostrar outro. Hoje ando a desarrumar a casa. Normalmente eu trabalho com grandes formatos, como já viram. Estes quadros são enormes. Este quadro tem a ver, pertenceu também a uma exposição que eu já fiz há cerca de 7 anos por aí, é capaz. Já não me lembro, porque não tem aqui a data. E este tem a ver com a mitologia, e tinha a ver com a mitologia com a Leda e o Cisne. Portanto, fazia parte, tinha mais 4 quadros associados. Normalmente eu trabalho sempre com formatos muito grandes, pelo menos 1 metro por 1 metro. Este é o que eu gosto mais de utilizar. Estas também são as cores que eu mais gosto de utilizar. Se vocês reconhecerem aqui bem, tem muito daquilo que é portanto, as cores do Alentejo, não é? Entre o amarelo, os vários tons de amarelo, os vários tons de castanho. E depois tem aqui também mapas, não é? Isto era de uma exposição, agora que já desarrumei a casa, era de uma exposição que se chamava Geografia Emocional. E a geografia emocional tinha a ver precisamente com aquilo que para nós é importante, o que é que nos marca em termos geográficos. Neste caso, tinha precisamente o mapa da África e tinha as coordenadas geográficas. Pronto. E, portanto, foi um dos quadros que eu dediquei à mitologia, que tinha a ver com a Leda e o Cisne. Depois tinham outros, e os outros tinham outras histórias da mitologia grega. Muito interessante. Olha, foi um gosto estar convosco. Gostei mesmo muito do convite, espero que tenha correspondido àquilo que vocês queriam saber. Eu tinha dito à professora Carla que provavelmente uma das coisas que nós podemos combinar depois é um workshop de pintura convosco. Se vocês quiserem, claro. Olha, dá para fazer um convite sobre um workshop de pintura, mas não é desenhar com a mão, é desenhar online. Eu desenhar. Eu tenho jeito. Tem. Vocês sabem que toda a gente consegue aprender a pintar. Toda a gente consegue aprender a pintar. Então, depois eu vou combinar com a professora Carla e fica prometido um workshop de pintura que podemos marcar para uma sexta-feira, e eu preparo um workshop, e vamos ver o que é que conseguimos fazer, e vou convencê-los de certeza que pintar é uma atividade muito interessante, e desenhar. Um grande beijinho. Gostei muito de ter vindo. Obrigada. Ai, a tia Ana quer dizer uma coisa. Diz. Eu gostava muito, se fosse possível, que também viesse cá, que estivesse aqui connosco. Olha, vamos fazer por isso. Vamos ver se, entretanto, este tempo mais complicado passa, para ver se, entretanto, este tempo passa mais complicado, chega à primavera e se calhar eu já consigo ir aí, mesmo pessoalmente. Ok? Era bom. Fica prometido. Tchau. Tchau.